Irmãos, ainda de pé, abre a sua Bíblia aí comigo, no Salmo 127. Nós temos aqui, hoje, um culto relacionado à saúde. Mas a saúde, irmãos, ela não é somente uma saúde física. Nós sabemos que a saúde ela pode ser mental e ela pode ser espiritual. E hoje a irmã Mariana e a irmã Aninha nos passaram Jesus, o médico dos médicos, né? Mas nós temos um subtema, né? Um subtítulo: presentes e disponíveis. Estava aqui na tela, aqui, eu creio que os irmãos viram, né? Salmo 127, versículo 1 e 2. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola dominical. Ó, tem alguém aí que tá. Tem alguém aí que ainda não encontrou. Amém? Glória a Deus. Vamos para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Dá a ele, os seus amados, o sono. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é conhecido dos irmãos que Jesus, ele sara, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Mas é necessário que nós, como servos, como discípulos do Senhor, é necessário que nós estejamos presentes na casa do Senhor, presentes na obra do Senhor. É necessário que nós nos coloquemos presentes e disponíveis para fazer aquilo que Deus determinou. É interessante quando nós vemos, igual a dinâmica que as irmãs trouxeram aqui para as crianças, pessoas que foram curadas por Deus, pessoas que foram curadas por Jesus, mas pessoas que se dispuseram a estar ali naquele lugar, naquele momento, para serem alcançadas pela bênção. Só que muitas vezes nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não queremos estar presentes aonde Deus quer. Às vezes Deus ele quer mais de nós. Às vezes Deus ele quer que nós nos coloquemos mais diante dele, na obra, buscando a presença do Senhor. Hoje é comum, irmãos, no nosso tempo, nós vermos um relacionamento em família, um relacionamento entre irmãos, mas nós vemos que o relacionamento entre eu e Deus, ele está ficando em segundo plano. O relacionamento entre eu e Deus, ele está ficando para depois. E nós sabemos que o milagre, a bênção, ela vem do Senhor. Ela vem de cima para baixo. E nós precisamos buscar do alto o nosso socorro. Nós precisamos buscar do alto aquilo que nós temos necessidade. Eu não sei qual a necessidade que os irmãos têm passado. Eu não sei qual a luta que os irmãos têm passado. Mas eu sirvo a um Deus que pode resolver qualquer problema. Eu sirvo a um Deus que pode curar você ainda hoje. Eu sirvo a um Deus que pode abrir uma porta de trabalho para que você possa estar tendo recurso para manter a sua casa. Eu sirvo a um Deus que pode estar salvando a sua família. Só que muitas pessoas têm deixado Deus para o segundo lugar, deixado Deus em segundo plano. Nós falamos, irmãos, na quarta-feira, nós tivemos o culto de ensino. E no culto de ensino nós falamos também a respeito dessa mesma temática de estar presente e estar disponível para fazer a obra do Senhor. Nós falamos a respeito de uma vida espiritual com Deus, a respeito de você estar se conectando com Deus, buscando do alto aquilo que você tem necessidade, para que você, usado por Deus, possa alcançar aqueles que estão ao seu redor. Como eu posso ser usado por Deus?
se eu não me falo com Deus, se eu não me relaciono com Deus? Como eu posso ser um instrumento de Deus, se eu não tenho intimidade com Deus? A mesma forma acontece na nossa casa, entre os nossos familiares, né? Nós vemos até no relacionamento do próprio Jesus com seus discípulos, né? Nós vemos que ele escolheu 12 que estariam caminhando com ele, mas naqueles 12 ele tinha 3 que o acompanhavam todos os dias. 3 que estavam com ele no monte da oração, estavam com ele no deserto, 3 que estavam com ele em todos os momentos aos quais ele passou as maiores dificuldades. E conosco acontece a mesma coisa. Nós temos pessoas ao nosso lado, pessoas ao nosso redor, que muitas vezes são para nós amigos, que são muito mais do que irmãos. Por quê? Porque eles compartilham as nossas dores, eles compartilham as nossas necessidades, eles sabem qual a sua necessidade, seja ela física ou espiritual. E quando eu digo necessidade física, eu estou incluindo, além das enfermidades do corpo, as necessidades financeiras, de trabalho, necessidades do nosso dia a dia. Aqueles que estão ao seu redor, eles conhecem as suas necessidades. Mas eu preciso lembrar a você hoje, que Jesus, ele conhece o seu coração. Jesus, ele conhece aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está na sua mente. Ele não precisa que nenhum amigo seu informe para ele a sua necessidade. Ele conhece o seu coração, ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que eu e você necessitamos todos os dias da nossa vida. Nós aqui hoje, irmãos, estamos num culto para buscar algo mais de Deus. Eu não sei se os irmãos precisam de cura no corpo físico, se a cura ela é financeira ou uma porta de trabalho, ou se é um problema espiritual ou psicológico, mas eu sei que Deus ele pode curar hoje. Eu sei que Deus ele pode te salvar ainda hoje, ele pode te livrar hoje ainda. E nós temos, irmãos, hoje, para meditar nessa palavra, nós temos 2 pilares que são muito importantes na nossa vida de cristãos. 2 pilares que fazem toda a diferença na minha e na sua vida. Primeiro, o altar. Onde você tem preparado o altar para Deus na sua vida? Será que o altar de Deus está posto na sua casa? Será que você tem orado? Será que você tem jejuado? Será que você tem tido tempo para ler a palavra, meditar no ensinamento da palavra? Será que nós estamos gastando tempo com Deus da mesma forma que nós gastamos tempo com outras coisas? Eu falei, irmãos, na quarta-feira, que apesar do telefone ele ser extremamente útil nos nossos dias, ele também é o maior causador de separação, divórcio, desentendimento, contendas, pecados. E nós temos que tomar cuidado, porque se o meu altar estiver voltado para o telefone, eu estou me distanciando de Deus. Se o meu altar estiver voltado para o aparelho celular, eu estou me afastando de Deus. Mas se o meu altar estiver firmado na palavra, o que eu pedir para o Senhor, Ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que se você tiver fé, como um grão de mostarda, e pedir a um monte que ele se lance no mar, ele vai se lançar no mar. A palavra do Senhor, ela nos diz que para tudo é possível ao que crê, e que para Deus nada é impossível. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, mas aonde nós temos armado o nosso altar para Deus? Aonde está o altar ao qual nós nos sentamos, nós lemos a palavra, nós buscamos mais do Senhor, nós falamos com Deus? Aonde você tem armado o seu altar? Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que Abraão, ele construiu vários altares para o Senhor. Abraão, ele construía todas as vezes que ele mudava de cidade para cidade, ele chegava na outra cidade, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar para Deus. Ele mudava de novo, construía outro altar para Deus. Ele tornava a mudar,
outro altar para o Senhor. Abraão, ele construiu vários altares para Deus, para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Abraão, ele construía vários altares, ele construiu vários altares. Só que a partir do momento, irmãos, presta atenção nisso aqui. A partir do momento que Isaac nasce, Isaac que era o filho da promessa, Isaac que era o filho ao qual Abraão estava esperando, que era o filho prometido por Deus. Quando quando Isaac nasce, Abraão ele para de construir os altares. Quando Isaac nasce, Abraão não constrói mais altares. Abraão parou. Por quê? Porque agora a atenção dele estava voltada para o filho. E quando Deus percebe que o coração de Abraão estava mudado, quando Deus percebe que a mente de Abraão ela estava mudada, o que Deus faz? Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você sacrifique para mim. Eu vou te mostrar um monte, eu quero que você vá lá e faça um sacrifício. E eu quero que você sacrifique para mim o seu filho Isaque, o seu único filho. Eu quero que você sacrifique seu filho para mim. E hoje na escola dominical nós ainda comentamos a respeito de Abraão e Isaque, não é? Irmãos, quando Deus ele pede para Abraão o seu filho como sacrifício, Abraão não questionou, Abraão não murmurou diante de Deus, Abraão não falou com Deus se não haveria uma outra possibilidade. Porque muitas vezes, irmãos, presta atenção nisso aqui, muitas vezes, Deus ele nos dá o caminho, ele nos dá a direção, mas nós ficamos batendo de frente com Deus, porque nós achamos que aquele caminho não é o melhor para nós. Deus falou, mas você não vai. Como Jonas, né? Deus falou: Jonas, vai para Nínive, vai lá e prega para aquele povo, salva aquele povo, porque eu vou destruir aquela cidade. E Jonas falou: eu para Nínive? Não vou de jeito nenhum, não vou. Por que eu não vou? Aquele povo é ruim, aquele povo é mau, aquele povo é assassino, aquele povo não tem misericórdia de ninguém, eu não vou. E Jonas foi para outro lado. O que Deus fez? O peixe pega Jonas, e quando Jonas fica 3 dias ali no ventre de um peixe, ele ora, ele jejua, ele medita naquilo que Deus havia determinado, e ele entende que o caminho que Deus falou era o mais seguro para ele. E aqui eu quero trazer para nós hoje, talvez Deus ele tem um caminho muito mais calmo, muito mais tranquilo para a sua vida hoje, e você está passando pelo caminho errado. Você está sofrendo porque você não está na direção de Deus. Você está sofrendo porque em algum lugar na sua caminhada, o seu trajeto ele mudou. E é interessante, irmãos, porque a gente entende que Deus, muitas vezes Deus, ele trabalha na minha e na sua vida, da mesma forma que o GPS do nosso carro, né? Quando você coloca no GPS ali uma rota e você vai seguindo aquela rota, e de repente você passa de uma esquina onde você deveria ter virado, você passa daquela esquina e você fica preocupado: nossa, como que eu vou fazer agora? Eu passei do lugar de virar. O GPS coloca assim: recalculando a rota. Ele vai fazer uma nova rota, um novo processo, ele vai mudar o trajeto, mas o seu destino sempre será o mesmo. Deus ele faz a mesma coisa comigo e com você. Talvez a gente até saia do caminho, mas Deus ele recalcula a rota. Deus ele recalcula ali o trajeto, ele faz uma mudança ali, ele coloca alguma coisa no seu caminho ali para que você possa entender que aquele caminho está errado, e você vira, fala assim: eu vou para cá, e ali você vai chegar onde Deus quer. Irmão, entenda, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus ele sempre terá o melhor para a sua vida. Deus ele sempre será o melhor caminho para que você possa seguir. Não há outro caminho, irmãos, que seja melhor do que Deus. Não há outro caminho para que nós possamos seguir que seja melhor do que a presença de Deus na minha e na sua vida. A Bíblia, irmãos, ela não é contra nós planejarmos a nossa vida.
A Bíblia não é contra eu fazer um planejamento da minha vida. A Bíblia não é contrária a eu fazer todo um planejamento, como que vai ser o meu amanhã, a minha semana, o meu mês, o meu ano. Eu posso fazer os projetos, não tem problema. Mas a Bíblia nos fala que o homem, ele pode fazer planos, mas a decisão, ela vem de Deus. Você pode fazer plano, você pode encher uma folha de caderno, você pode fazer anotação, você pode marcar, você pode fazer... Não importa, irmão, faça o seu plano, faça o seu projeto, mas entenda que a decisão, ela sempre será de Deus. A decisão sempre será de Deus na sua vida. E se a vontade de Deus é que você seja abençoado, você será abençoado. E se a vontade de Deus é que você espere mais um pouquinho, você vai esperar mais um pouquinho. Não adianta brigar com Deus. Não adianta bater de frente com Deus, irmãos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus no céu, na terra, debaixo da terra. Não há como, irmãos, discutir e questionar com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos chorar diante de Deus. Nós podemos nos humilhar diante de Deus. Nós podemos nos curvar diante dEle, aceitando Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Para que Ele, através da sua grande e infinita graça e misericórdia, Ele possa enviar a cura sobre a minha e a sua vida. Seja a cura física, a cura espiritual, a cura sentimental, a cura financeira, seja qual for a porta a qual você está buscando, Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Às vezes nós até falhamos, irmãos. Às vezes nós até falhamos. Às vezes a gente marca o compromisso e a gente esquece, a gente anota na agenda, mas a gente esquece de olhar a agenda e passa da data e você fala, nossa, perdi um termino, perdi o meu horário, Mas Deus não esquece, irmãos. Deus, Ele não se esquece. É interessante porque a palavra de Deus, ela nos fala, em 1 Samuel, capítulo 1, se não me engano, 1 Samuel, capítulo 1, fala que Ana, ela orava, ela chorava diante de Deus pedindo um filho. Mas no versículo 7, 8, se não me engano, fala que Ana, ela estava num momento ao qual ela já estava se derramando diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Ana. Mas Ele nunca tinha esquecido, irmãos. Pastor, mas como assim? Como que Ele se lembrou de Ana e Ele não tinha esquecido? É porque Deus, Ele se dá o luxo de poder te atender na hora que Ele quer. Não que Ele se esqueceu de você, mas Ele atende na hora que Ele quer, porque Ele sabe o momento e a hora certa que você receberá a sua bênção. Não adianta, irmão, pode chorar, pode se derramar diante de Deus, pode buscar o Senhor, porque Deus, Ele vai te atender na hora, no tempo dEle, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas em Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E se existe um tempo determinado, nós precisamos entender o tempo de Deus na minha e na sua vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer e entender na nossa vida com Deus, é que nós precisamos colocar na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, ou na nossa vida familiar, ou no nosso trabalho, ou aonde quer que você esteja, nós precisamos colocar um altar para Deus. Precisamos colocar um lugar para que nós possamos ler a palavra, meditar na palavra, entrar na presença de Deus e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Não adianta eu querer ser abençoado por Deus se eu não me relaciono com Deus. Não adianta, ninguém será abençoado por Deus se não houver um relacionamento com Deus, se não houver intimidade com Deus. Eu creio que todos os irmãos aqui já foram convidados para irem a algum aniversário, alguma festa.
Se você é convidado, é porque você tem intimidade, você tem relacionamento, você tem convivência com aquela pessoa. Por isso você foi convidado para a festa. Agora, como nós entraremos numa festa com Deus, se nós não temos intimidade com Ele? Como nós seremos alcançados pela graça e pela bênção de Deus, se nós não nos relacionamos com Ele? Nós precisamos, irmãos, montar um altar para o Senhor, um altar na nossa vida pessoal, um altar na nossa vida familiar. Faça devocional na sua casa, faça o seu devocional pessoal, você e Deus. Chame a sua família para se assentar à mesa, para ler a palavra, para meditar num versículo. Pastor, mas às vezes a gente lê, pastor, um versículo e a gente não entende. Manda mensagem: pastor, eu li um versículo aqui e não entendi, o senhor pode me ajudar? Nós estamos aqui, irmãos, para ajudar os irmãos a alcançar a bênção e a graça de Deus. Pastor, como que eu faço, pastor, para entender o que Deus está falando na minha vida? Jejue, ore, peça entendimento da parte de Deus, busque sabedoria do céu. A Bíblia fala, irmãos, que a sabedoria, ela vem de Deus, e Deus a dá a todo aquele que busca. Nós precisamos ter intimidade com Deus, irmãos. Nós precisamos nos comunicar com Deus, falar com Deus, colocar diante dEle as nossas necessidades. O altar, irmãos, ele representa relacionamento com Deus. O altar representa relacionamento entre eu e Deus. Eu preciso me relacionar com Ele. Um lugar de busca. Altar é lugar de busca, é lugar de oração, é lugar de dependência do Senhor. Quando eu coloco um altar para Deus, eu estou falando para Deus que eu tenho consideração pela presença dEle na minha vida. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos, irmãos, montar ou construir um altar na nossa casa para Deus. Nós precisamos ter um lugar de relacionamento com Deus. Nós precisamos estreitar os nossos laços com o Senhor. Não adianta, irmãos, eu querer a bênção de Deus e ficar olhando Deus de longe. Não adianta eu ficar olhando Deus de longe e achando que Deus ele vai resolver o meu problema. Nós vemos na palavra de Deus que foram repreender um espírito maligno na vida de um homem. E quando foram repreender aquele espírito maligno na vida daquele homem, aquele espírito maligno virou e falou assim: mas peraí, Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e você, quem é? Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você na presença do Senhor? Será que nós hoje estamos preparados? Será que nós hoje estamos preparados para, assim como Deus fez com Jó, ele olhar lá de cima e falar para Satanás: vocês têm visto meu servo Jó? Você tem visto meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal, sacrifica pelos filhos, faz sacrifício pelos filhos todo dia. Irmãos, quando a palavra de Deus ela nos fala que Jó, ele sacrificava pelos filhos, a palavra de Deus está nos dizendo que Jó, ele tinha um altar de adoração ao Senhor. Ele tinha um altar ao qual ele sacrificava em favor dos filhos. E será que nós estamos adorando ao Senhor da forma que Deus ele merece? Será que nós temos dedicado tempo ao Senhor da forma que ele merece? Para que Ele possa derramar cura sobre a minha e a sua vida, para que Ele possa estender a mão de graça e misericórdia dEle e curar a sua vida física, financeira e espiritual. E nós temos a mesa, irmãos, a mesa como
um segundo pilar de relacionamento. Nós temos um altar que é um relacionamento entre eu e Deus. O altar é um relacionamento vertical. A mesa é um relacionamento horizontal. A mesa é um lugar de eu me relacionar com os meus amigos, com os meus familiares, com aqueles que estão ao meu redor. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter conversa, partilha, formação de vínculos entre amigos e familiares. A palavra do Senhor, irmãos, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela não falha. E a palavra do Senhor, ela nos fala que, em primeiro lugar, nós devemos buscar a presença do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeira coisa, um altar de adoração ao Senhor. Porque o meu primeiro amor é Deus, irmãos. O meu primeiro amor é buscar a presença do Senhor diretamente do alto para a minha vida. Segundo, eu preciso ter uma mesa na minha casa, uma mesa de oração, uma mesa para eu me reconciliar com a minha família, para eu conversar, ter ali uma comunhão familiar, ter um relacionamento mais estreito com a minha família, com os meus amigos. Por quê? Porque o segundo mandamento que Jesus falou com os discípulos, ele falou assim, olha, o segundo mandamento, que não é menor do que o primeiro, ele é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso ter relacionamento com ele. Eu preciso assentar com ele à mesa, eu preciso tomar um café com ele, eu preciso comer um pão de queijo com ele. Para que haja relacionamento, irmãos. Para que haja um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos edificar, como foi lido aqui. Se nós não edificamos a nossa casa, o Senhor, ele não vai trabalhar em favor da nossa vida. Se eu não edificar a minha casa, o Senhor não vai trabalhar sobre a minha casa. Se eu não estiver pronto para colocar Deus na minha casa e Deus fazer parte da minha vida, eu estou perdendo o meu tempo com aquilo que não vai me levar para o céu, não vai me levar para a presença do Senhor. Quando falamos, irmãos, de altar, o altar dentro do lar, nós estamos falando de um lugar onde a terra toca o céu. O altar representa o espaço onde Deus é buscado dentro da rotina da família, onde pais e filhos aprendem juntos a reconhecer a presença de Deus no seu cotidiano. O altar representa o lugar onde você e a sua família estarão reunidos para buscar a presença de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim, essas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao se levantar. Irmãos, presta atenção, o que Moisés escreve em Deuteronômio. A palavra do Senhor, ela deve estar no nosso coração, guardada no nosso coração. E nós devemos falar dessa palavra, assentados à mesa, assentados na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar nos relacionar com o Senhor. Eu não vou pedir os irmãos para levantar a mão assim não, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui abriu a Bíblia hoje em casa e leu a Bíblia? Não levante a mão, irmão, não precisa levantar a mão. Não levante a sua mão. Não levante a sua mão, só para que os irmãos meditem nisso aí. Quem abriu a Bíblia em casa hoje e leu um versículo sequer? Grande maioria de nós não. Grande maioria de nós não teve tempo para abrir a Bíblia e ler um versículo da palavra.
Mas se eu perguntar assim, quem olhou o WhatsApp hoje? Quem olhou o Instagram hoje? Quem mexeu no Facebook hoje? Entenderam que nós estamos dando mais providência ou mais presença para coisas inúteis na nossa vida do que realmente a presença de Deus, que nos salva, nos cura, nos liberta e nos leva para o céu. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus ela está sendo deixada de lado, e o que Deus fala conosco hoje é que nós precisamos colocar na nossa casa um altar para Deus. Nós precisamos colocar na nossa casa um tempo, um horário. Pegue o seu telefone, coloque o seu telefone para despertar e fala assim: olha, meu telefone vai despertar, e a hora que ele despertar é para eu ler a Bíblia. Ele vai despertar para eu ler a Bíblia. A hora que ele despertar, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia. Pegue a Bíblia e vá fazer uma leitura da palavra de Deus. Um outro exemplo que nós temos, irmãos, dentro da palavra, quando Deus fala, com Abraão, por exemplo, é sobre o escolhido, sobre como ensinar, ou para ensinar para a família. Nós vemos em Gênesis 18, versículo 19, Deus ele fala sobre Abraão, e ele fala assim: olha, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Guardar o caminho do Senhor. Guardar o caminho ao qual nós precisamos seguir. Muitos estão perdidos pelo caminho. Muitos estão desviados da presença de Deus. Muitos se afastaram da presença do Senhor. E hoje, irmãos, não conseguem mais voltar para a casa do Senhor. Pastor, mas por que eles não conseguem voltar? Muitas vezes por vergonha. Muitas vezes porque foram frustrados lá fora, como o filho pródigo, por exemplo, foi frustrado lá fora, gastou tudo que tinha, fez tudo que podia fazer errado, e hoje está perdido lá fora, mas não volta para a presença de Deus por vergonha. Ah, não, eu era lá da Assembleia de Deus, lá em Hamburgo, mas eu não vou voltar não, porque se eu voltar lá na igreja, os irmãos vão ficar me olhando, vão falar: ó, o irmão voltou aí, ó, o irmão está aí. Irmãos, isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. De pessoas que se afastaram da presença de Deus, pessoas que estavam aqui dentro, pessoas que oravam, que jejuavam, pessoas que até louvavam ao Senhor aqui, adoravam ao Senhor aqui no púlpito, hoje estão lá fora, perdidos, longe da presença de Deus, e não voltam por vergonha. Porque o inimigo fala: não, se você voltar, os irmãos vão ficar te criticando. Os irmãos vão falar que você, olha lá, voltou, tá vendo aí, ó? Irmãos, nós precisamos resgatar os perdidos. Nós precisamos salvar, curar aqueles que estão lá fora e estão afastados da presença de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Deus chamou a mim e chamou a você para estar adorando e exaltando o nome do Senhor lá fora, buscando os perdidos para Jesus. Muitos irmãos, muitos pesquisadores, muitos historiadores, sociólogos, muitos têm estudado, analisado o porquê que a Bíblia é um livro que ainda permanece o mesmo depois de tantos anos. Já tentaram mudar a Bíblia, já tentaram excluir a Bíblia, tentaram queimar todas as Bíblias, e mesmo assim a palavra de Deus ela permanece. Por quê? Por que a Bíblia não é um livro igual nós temos às vezes na nossa casa? Eu vou falar aqui para os irmãos, que às vezes a gente tem na nossa casa revistas e livros, que você fala assim: eu não vou ler aquele livro ali não, porque aquele livro ali eu já li. Então aquele livro ali eu já sei a história, então eu não vou ler aquele livro ali não. Você quer o livro emprestado? Eu vou te emprestar ele e você lê. Mas a Bíblia, irmãos, ela se renova todos os dias. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. É a mesma palavra há mais de 2000 anos. E é a mesma até hoje. E ela se renova.
Só que nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos entrar mais na presença de Deus. Preparar realmente um altar na nossa casa. Preparar um lugar de adoração ao Senhor. Preparar um lugar ao qual nós possamos entrar diante de Deus. Adorar ao Senhor. Falar do amor de Deus para aqueles que estão lá fora. Reunir com a nossa família na nossa mesa, na nossa casa, que é um lugar de confraternização. É um lugar de comunicação entre a família, de conversa, e nós precisamos restaurar essa ligação com Deus, irmãos. É interessante porque no estudo que nós tivemos quarta-feira, e eu quero citar isso aqui para os irmãos entenderem, porque alguns dos irmãos aqui participaram, outros não, quarta-feira. Irmãos, o tema presentes e disponíveis. Presentes e disponíveis. Entenda. Talvez você está na sua casa, eu vou falar isso aqui porque eu sei que isso já aconteceu na casa dos irmãos. Talvez você está na sua casa, vamos colocar os 4, 5 pessoas, 3 pessoas assentados ali na mesa, mas ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém, porque está todo mundo no telefone. Um está conversando com um amigo aqui, o outro está conversando com o outro ali, o outro está olhando o Instagram, o outro está vendo o Facebook, o outro está fazendo outra coisa. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque às vezes nós estamos todos presentes no mesmo lugar, mas nós não estamos disponíveis. Nós estamos todos presentes aqui, mas talvez não estejamos todos disponíveis. Talvez o irmão está aqui, mas a cabeça está lá no serviço, está lá na conta que tem que pagar amanhã, que é segunda-feira, está no aluguel que vai vencer depois de amanhã. Talvez a mente está em outro lugar, você está presente aqui, mas você não está disponível. E quantos de nós não estamos presentes diante de Deus, mas não estamos disponíveis para fazer a obra? Estamos presentes diante do Senhor, mas não estamos disponíveis para realizar a obra ao qual Deus determinou para a minha e para a sua vida. Não, pastor, porque eu estou orando, eu estou jejuando, porque eu quero que Deus derrame uma bênção sobre a minha vida. Amém. Mas se você não buscar realmente a presença de Deus, talvez só a oração e o jejum não vai resolver não, irmão. Porque não há relacionamento. Não há intimidade entre você e Deus. Aí entra o versículo ao qual o apóstolo Tiago, ele fala assim, olha, orais e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os seus próprios deleites. A gente ora, a gente jejua, a gente pede, mas a gente não pede da forma que Deus quer. A gente não pede de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Porque Deus, Ele sabe que você está pedindo para que você seja glorificado diante dos outros e não Deus. Eu já dei um exemplo aqui para os irmãos aqui uma vez. Nós oramos lá no Brasil certa vez por um irmão da igreja. O irmão precisava de um carro. E o irmão pedindo, pastor, ajuda, eu preciso de um carro, o carro vai ser bênção, eu vou buscar os irmãos em casa, eu vou ajudar na obra, o carro vai ser bênção para eu ajudar aqui, para eu poder ir trabalhar, fazer meu serviço e tal. Irmãos, toda a igreja orou para que Deus abençoasse o irmão com o carro. E Deus deu para ele o carro, irmãos. Ele não voltou mais na igreja. Irmãos, isso não é brincadeira não, é sério. Ele não voltou mais na igreja. Aí a Andréia está falando aqui, ó. E você lembra o que aconteceu com o carro? Poucos dias depois, creio que uns 2 ou 3 meses depois, ele parou numa rua assim, ó, e esqueceu de puxar o freio de mão do carro. O carro desceu. E a rua terminava assim, ó. O carro virou e caiu de cabeça para baixo, com as rodas para cima. Puf, amassou todo. Aí ele voltou na igreja, pastor, como que eu faço? Falei, não faz nada.
Pague o carro calado, pague calado e espere a vontade de Deus na sua vida. Irmãos, nós não sabemos receber a bênção de Deus. Nós não sabemos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá. Pastor, mas tem 10 anos que eu estou esperando uma bênção, tem 20 anos, espere 40, espere 50. Mas enquanto você não estiver dentro daquilo que é o propósito de Deus, Ele não vai realizar aquilo que você precisa. Prepare um altar para Deus na sua casa. Tenha relacionamento com Deus, tenha intimidade com Deus. Faça ou coloque uma mesa na sua casa, que seja uma mesa de adoração do Senhor, uma mesa para ler a palavra, para meditar na palavra. Coloque os seus filhos à mesa, chame os seus amigos para estarem à mesa, convide pessoas que são vizinhos ou que estão ali por perto, chame as pessoas para a sua casa, para ler a Bíblia, meditar na palavra, ler um versículo. Nós precisamos ser edificados pela presença de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Não adianta, irmãos, a gente querer receber muita coisa de Deus se nós não estamos preparados para administrar aquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus nos diz que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Mas quantos de nós não temos sido fiéis nem no pouco? Quantos de nós não temos dizimado, nem ofertado, nem contribuído com a obra do Senhor? Quantos de nós não estamos sendo fiéis com Deus e queremos a fidelidade de Deus sobre a nossa vida? Queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E aqui tem uma frase interessante que eu até anotei aqui, que a igreja, ela fortalece a família, mas a família fortalece a igreja. Da mesma forma que essa igreja, ela fortalece a sua família fortalece a igreja. Mas nós precisamos estar buscando a presença de Deus. Nós precisamos estar ligados num mesmo objetivo, irmãos. O nosso alvo, o nosso objetivo é o Senhor. E nós precisamos estar buscando a mesma coisa, buscando o mesmo alvo. Não adianta nós estarmos na mesma congregação, assentados no mesmo lugar, e quando sai da porta para fora, um puxa para lá, o outro puxa para cá, um puxa para o outro lado. Ninguém vai sair com nada, irmãos. Porque não há objetivo, não há alvo, não há nada determinado para que nós possamos seguir. Vamos seguir aquilo que fala na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa casa, para que Ele nos ajude a edificar a nossa casa, para que Ele nos oriente na edificação do nosso lar. Pastor, mas a família está toda desestruturada, mas e como que está a presença de Deus na sua casa, na sua família? E aqui eu quero trazer alguns pontos aqui rapidamente, para que a gente possa meditar aqui na palavra de Deus. Primeiro, estabelecer um momento para Deus no lar. Primeiro, estabelecer um momento para Deus no lar. Estabeleça um momento, estabeleça um tempo para Deus, estabeleça um horário, e naquele horário esteja na presença de Deus. Você, sua esposa, seus filhos, reúna a sua casa, dentro da sua casa ali ao redor da mesa, e tenha um momento com Deus. Mas não é só amanhã não, irmão, faz isso a semana toda, faz isso todos os dias. Segundo, porque, irmãos, estabelecer um momento para Deus no seu lar é uma das maneiras mais simples de começar um culto doméstico. A partir do momento que nós começarmos um culto doméstico, um culto na nossa casa, você vai entender que esse culto, ele não começa aqui às 5 da tarde. Esse culto, ele começa na sua casa. Quando você está colocando a roupa, o sapato, quando você está tomando aquele banho ali, você está passando ali o perfume para vir na igreja, o culto começa lá.
Se você sair de lá chateado, magoado, irritado, você vai chegar aqui e vai falar assim: nossa, hoje eu fui no culto, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Você que não ouviu o que Ele estava falando. Porque Deus, Ele sempre fala. Deus, Ele sempre fala. Segundo, manter o culto simples e acessível. O culto doméstico, ele não precisa ser um culto longo e nem complicado. O culto doméstico é simples, irmãos. Eu vou dar aqui uma ideia para os irmãos que quiserem iniciar amanhã um culto doméstico na sua casa. Faça uma oração inicial. Cante um hino da harpa. Faça uma leitura da palavra. Traga ali uma meditação a respeito daquele versículo com a sua esposa, com seus filhos. Ore agradecendo ao Senhor e encerra o culto. É simples. Só que muitas vezes nós não temos tempo para Deus, irmãos. Às vezes a gente já chega na nossa casa pensando que hora que vai sair. Porque nós temos muito mais tempo para o nosso trabalho do que para a nossa família. Nós temos muito mais tempo para o nosso trabalho do que para a nossa família. E eu estou falando porque eu conheço a vida de alguns irmãos aqui, sei os horários que os irmãos trabalham, e eu sei os horários que eu trabalhei nos Estados Unidos ali, no meu trabalho normal, e trabalhando na igreja. Então assim, você trabalha aqui, trabalha ali, quando chega em casa, é tomar banho, comer e dormir. Quando dá tempo de comer. Porque alguns irmãos aqui passam o dia inteiro sem comer quase. Terceiro, envolver todos os membros da família. O culto doméstico se torna mais simplificado quando todos os membros da família participam dentro do possível, né? Se nós tivermos tempo para Deus e colocarmos a nossa família diante de Deus, as coisas vão acontecer de formas mais naturais na sua casa. Você vai ver Deus trabalhando, você vai ver Deus fazendo, você vai ver Deus agindo na sua casa de uma forma diferente. Quarto, ensinar por meio de perguntas. Se você tem filhos pequenos, ou seus filhos são adolescentes, jovens, deixe eles perguntarem a respeito da palavra. Deixe eles terem a curiosidade de tirar as dúvidas dentro daquilo que foi lido. Se você não consegue esclarecer, falar para o seu filho, busque de alguém que tenha uma experiência maior. Uma forma muito eficaz de ensinar a palavra de Deus em casa é perguntas e respostas. Quinto ponto, orar pelas necessidades da família. Hoje nós vamos orar aqui pelos enfermos. Hoje nós vamos orar aqui por cura, e eu sei que Deus ele vai te curar aqui hoje. Orar pelas necessidades da família. O momento da oração no culto, irmãos, ele deve incluir gratidão pelas bênçãos recebidas, pedidos de ajuda pelos desafios da vida, intercessão pelos filhos, pela igreja, pelas pessoas mais próximas. A oração, ela tem que contemplar todos os pontos. Sexto, criar memórias espirituais. Nós precisamos criar memórias nos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam canal de bênção para os nossos netos. Porque as nossas próximas gerações, elas precisam ser alcançadas pela palavra. Mas se eu e você, nós não buscamos a presença de Deus na nossa casa, como que os nossos filhos vão aprender que eles precisam buscar a presença de Deus? Só no culto de domingo, irmãos, é muito pouco. É muito pouco. Sétimo e último, e eu quero orar pela sua vida. Perseverar mesmo nas dificuldades. Perseverar mesmo nas dificuldades. Se coloque de pé em nome de Jesus.